Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, 17 horas. Coincidentemente, a nossa 17ª live, o nosso 17º encontro. Numa tarde, eu me lembro que um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi um dia frio demais aqui em Santos. E hoje um calor muito forte. Não vou falar insuportável porque a gente está suportando, né, lógico. Mas um calor forte mesmo, abafado, está muito quente. Então, é dezembro, viu só? Final do ano começando. Já montou a sua árvore de Natal? Preparou a sua reunião? Vai ser online, né? Você tem que pensar nisso. Esse Natal ele vai ser muito diferente de todos os natais que nós já tivemos. Mas é o que a gente tem para hoje. O que também não quer dizer obrigatoriamente que por ser diferente ele vai ser um Natal ruim. Para muitos vão faltar abraços, vão faltar encontros, mas para quem faltar abraço, para quem faltar encontro, existe um motivo a mais para ser comemorado, né? Para esses, né, conseguimos vencer um ano onde, infelizmente, muitos de nós não conseguiram sobreviver. Tá? Então, nesse momento de dar graças a Deus por eu estar vivo, por eu estar fechando o ano com saúde, é um motivo de festa, é um motivo de comemorar. Né? Nessa época do ano, geralmente, é a época que todo mundo faz planos seguintes. Eu já falo. Um beijo, Ellen. Tudo bom? Olá. É um momento do ano em que todo mundo faz os seus planejamentos para o ano que vem. E faz sentido para você se pensar como se você fosse uma grande empresa? Faz sentido para você deixar de se ver simplesmente como... Eu sou mais um cara que nem falava lá a música, não, mas como uma empresa, uma organização, né, com fins lucrativos, o que é mais importante, né, e mudar o seu modus operandi para que você adquira rentabilidade, que você adquira benefícios que uma empresa bem administrada consegue adquirir. Imagine-se utilizando os conceitos de administração e economia de uma grande empresa no seu dia a dia. E a nossa conversa vai ser mais ou menos por aí. Né? A Rô Fernandes entrou, a Nancy também entrou, sejam todas bem-vindas. Se você perdeu uma das 16 lives anteriores, né, você pode encontrá-las no Instagram, lá no IGTV, ou até mesmo na YouTube. Aproveita aqui o nosso link, né, nossa bio, e faz a sua inscrição no canal. Né? Tem muita coisa boa e interessante nessas lives. Né? Assista, curta, compartilhe, comente e divulgue. E hoje, Ellen Souza, consultora em finanças, com graduação em gestão empresarial, coach for money, empresária e fundadora da empresa Decision. A Decision é uma empresa que ela terceiriza o trabalho de administração financeira de empresas. Por isso, né? Percebeu que tem link aqui, percebeu? Karina também entrou, boa tarde, Karina. Percebeu o jogo que o que a gente vai falar vai servir para você fora, como se você fosse uma empresa? Eu, quando trabalhei com aviação, já falei para vocês, 20 anos, eu peguei a ideia do plano de voo, né, que a aeronave faz para planejar o seu percurso, e adaptei para um plano de vida, onde eu faço planejamento do meu percurso, do meu objetivo, né, de uma maneira mais segura. Então, vamos pensar juntos nisso? Gente, isso faz parte do Melhor da Vida, que é o nosso programa de transição e preparação para a aposentadoria. Né? A aposentadoria, volto a falar, é um evento jurídico. É o dia em que você deixa de ser contribuinte e passa a ser
beneficiário do sistema, tá? E a ideia não é você planejar esse momento, tá? Mas esse momento faz parte de algo maior, tá? Que é a sua vida após esse momento. Se você se aposenta aos 65 para os homens, como fala a lei, e tem uma expectativa de vida acima de 76, né? E a gente conhece muita gente com 82, e 6, e 8, 90, tá? Você já imaginou como é que você vai viver esses outros dias? E é essa o pulo do gato, é esse planejamento. Ellen, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. Boa tarde. É muito bom estar aqui nesse dia aquecido, né? Não vou falar quente, hoje o dia está aquecido, né? Então, eu falo que está com aroma de Natal. Nós já estamos sentindo aí o aroma natalino aí no ar, a esperança, a expectativa estão tudo em alta, então é um prazer estar aqui, é muito bom. Só não estamos combinando hoje no figurino, né, Maurício? Eu não consegui hoje Não, combinar hoje com você. hoje você não leu meus pensamentos. Boa tarde, Jonathan, seja bem-vindo. Né? A gente estava falando de organizar a nossa vida, pensar a nossa vida como se fosse uma empresa, né? E você, com essa experiência que você tem de administrar empresas, a parte financeira das empresas, né? Vem a pergunta: eu posso pensar a minha vida como se ela fosse uma empresa? Então, Maurício, vamos na etimologia da palavra empresa, né? A palavra empresa, na verdade, o que ela significa? Uma obra, eu vou até pegar minha colinha aqui, ó. Obra ou desígnio levado a um efeito por uma ou mais pessoas, tarefa para a realização de objetivo. E o que mais nós somos, nossa casa, se não uma empresa? Que é movida por mais de uma pessoa, às vezes uma pessoa, mais de uma ou mais pessoas, que tem um objetivo em comum, que é o quê? Uma família, né? Eu brinco que em casa é a única empresa que a gente não pode cortar funcionário, né? A gente tem que cortar despesa, não se corta funcionário, é o desafio Não pode maior. emitir ninguém. Não pode, não tem demissão, não existe isso, né? E nem nas empresas, eu acredito que a gente tem que sempre ir no limite para a primeira opção não ser essa, né? A gente cortar outros custos, mas não se corta, o funcionário é investimento, né? Mas em casa é uma empresa. Nós temos que entender que, na verdade, nós vivemos constantemente o quê? Numa organização familiar, né? Que nós temos horários, que nós temos toda uma conciliação, e quando você olha para uma empresa, se ela tem todos os aspectos de pessoas, né? Até as discussões, né? Aqueles momentos de discussões que se tem, de cada um fazer as pazes, imagine na família. Eu brinco quando eu vou nas empresas, eu falo assim, olha, você está com uma dificuldade com a pessoa, se você tem dificuldade em casa às vezes, com o marido, os filhos, imagine com as pessoas de fora, né? Por isso que existe o diálogo. Então, o diálogo Exatamente. tem que ser constante. Mas nada diz que muito nós vemos esse discurso, né, Maurício? A gente tem que saber separar a empresa de casa. Sim, em muitos aspectos, a gente tem que entender que nós não podemos levar a empresa para casa no sentido dos, das, dos problemas, né? Porque em casa já tem os seus problemas. Então, entenda que são duas organizações diferenciadas. Uma organização, né? E a outra também. Então, são duas organizações diferenciadas que a gente não pode misturar os problemas. Se a gente mistura os problemas, acaba dificultando todo o processo. Então, por isso que a gente fala, não se pode misturar, mas nós podemos considerar nossa casa como uma empresa? Sim. E se uma empresa, e nós falamos isso muito aqui, né, Maurício, em todos, até no Conexão 013, se o marketing é a alma, se a parte de humanas é a essência, que nós temos que preservar a humanidade da empresa, para que todo mundo esteja bem, né, psicologicamente, em todo esse processo, financeiro também é a parte principal. Porque eu nunca vi alguém numa casa, uma família, passando necessidade feliz, né? Eu acredito que isso não exista, né? Então, quando a gente fala assim que podemos equiparar uma empresa na nossa casa, acredito que sim. Por quê? Porque tem que ter disciplina, tem que ter uma organização. E hoje,
e hoje, Maurício, ainda mais, quando nós trouxermos agora que nós estamos numa nova era da inteligência artificial, que nós estamos agora no home office, que agora é a palavra do momento, aí sim a gente pode dizer que ainda mais nossa casa se tornou uma empresa e que a gente tem que ter um cuidado para não juntar os problemas, mas que precisa ter uma organização. Legal. Entendeu? Boa tarde, Bruna. Bruna Scarpante entrando mais uma vez. Já que eu posso, né, considerar também, ou tratar a minha família, minha vida, por isso o nome da live, Minha Vida e Companhia Limitada, né? Eu posso também ter livro caixa, organizar o fluxo de caixa, tá? E posso fazer balancetes. Deve. Maurício, isso é tudo a palavra organização e disciplina. O que é nossa vida sem organização e disciplina? É uma desorganização. Então, já está fora do contexto. Nós precisamos de organização, nós precisamos de horários, nós precisamos de foco, nós precisamos de metas na vida. Nós precisamos sonhar. E se nós não tivermos um balanço, um balancete, um livro caixa, vamos dizer assim, que é um fluxo de caixa, a gente não tem o quê? Uma organização financeira. E o que acontece? Uma desorganização. A palavra já fala, né? Quando nós desorganizamos algo, fica como? Né? Fora da hora. No ventre. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa do jeito que tá, né? Então, isso acaba saindo do contexto. Então, ter um balanço, ter um livro caixa é uma das opções? Sim. Né? Nós entendemos que tem muito mais, mas isso é disciplina e organização, que para qualquer organização, empresa familiar, que é a nossa empresa familiar, precisa. Né? Nossos filhos precisam de disciplina. Né? Quem tem filhos aqui sabe, nós precisamos de ter horários para ir dormir, horário para acordar, e a mesma coisa a nossa financeira, nós precisamos ter uma organização. Porque imagina, Maurício, a gente chega lá, fazer que nem aquele do Todo Mundo Odeia Chris, né? Eu vou pagar agora aqui o café e vou deixar a luz para o mês que vem, aí acaba cortando a luz e fica nessa loucura. Imagina a cabeça de uma pessoa dessa, né? Que não tem essa organização. Vai acabar, de vez de pagar a conta de luz, vai comprar aquele... Vai fazer aquela despesa desnecessária e quando foi ver não pagou a luz, porque esqueceu ou porque não sabe o que tem que pagar. Então, precisa sim ter uma organização, um livro de caixa, uma ferramenta que o direciona para essa organização. Maria Perpétua, muito obrigado pelo acesso, seja bem-vinda. E essa ferramenta de livro de caixa, ela teria que ter de uma maneira bem simples para que qualquer um possa fazer. Eu tenho que registrar o que entra, ou seja, quando eu recebo o meu salário, né? E depois eu tenho que registrar o que sai, cada compra, cada conta que eu pago. Tá? Então, eu me lembro que eu fazia um livro caixa muito tempo atrás, era uma coisa, por exemplo, do gênero café. Eu comprava café para o escritório, eu lançava pegar a data de hoje, 4/12, café, e o valor. Né? No dia 5/12, pagamento de energia elétrica, e o valor. Tá? É mais ou menos por aí que é um livro caixa que... É isso mesmo. É tudo que você entra, você coloca num lado, e tudo que você sai, você coloca no outro. Um menos o outro é o seu resultado do mês. É simples, né? Só que aí é que tá. Ellen, vou colocar tudo. A ideia é colocar tudo. Porque até o cafezinho do shopping. Até o cafezinho do shopping. Hoje, eu tô trabalhando hoje em casa, e na hora do almoço eu fui levar minha filha ali, falei, vamos ali comprar algumas coisinhas pro almoço? E aí ela até falou assim, mãe, mas porque às vezes a gente pede almoço. Só que o custo que eu tive... Oi. Só que o custo que eu... Oi, sumiu. Oi. O custo que eu tive com as pequenas compras, eu vou até compartilhar. Deu R$34 tudo. Só que os R$34 foi uma massa pré-pronta de brownie que ela pediu, foi goiabas para fazer suco, foi os tomates, o alface, foi o preparo pré para lasanha. E vai render o quê? Mais de 3 refeições.
Agora eu gastaria R$ 40 para uma refeição. Entendeu? Então, o que se diferencia nisso? Aí eu vou colocar lá quanto que eu tive de despesa de alimentação, no tomate, tudo. No final, eu vou entender o seguinte: tudo que eu gastei com alimentação, R$ 34. Então, eu coloco lá abertinho o tomate, o alface, alimentação. Mas se eu colocar almoço fora, tá lá, almoço fora, R$ 50. O que que eu vou entender? Ó, o quanto que eu tenho hoje de despesa na comida pronta é maior ou menor se eu fizer em casa? O tempo que eu tenho hoje para fazer em casa é o suficiente ou se eu preciso ter uma comida pronta porque eu vou ter maior tempo para que eu consiga trabalhar? Tem sentido isso? Então, por isso que precisa ter todas essas informações para não ficar no achismo. Ah, eu acho que é assim. É o famoso testa e vê. Já viu o testa e vê? A gente testa, sente, aí doeu, doeu. Então, não vamos bater aqui, vamos bater no outro lado. Então, a gente tem que parar de testar e começar provisionar. Como? Sentando e colocando lá. Quanto que eu gastei de café, quanto eu coloquei de arroz, esse almoço fora, esse fast food, esse passeio, agora é Natal. Vamos colocar aí na planilha quanto que eu vou ter de doação, né? Normalmente aquelas comprinhas de Natal, que as pessoas acabam comprando algo a mais para fazer a ceia de Natal, ou se eu vou contratar, dependendo do valor que você faz, hein, Maurício, às vezes compensa mais você chamar a Feliciate ou a Dona Rosa lá para fazer a ceia de Natal do que você ter gás, tudo. Então, tudo isso tem que ser mensurado, o valor do gás, quanto você pagou de gás naquele mês. Então, o fluxo de caixa é quanto que você vai ter de receita de entrada e todas as contas que você vai ter de saída. Quando eu falo todas, são todas. Eu dei R$ 1 para o caixinha lá, coloca lá, R$ 1, doação, caixinha, entendeu? Porque eu fazendo essas contas, pelo que eu estou entendendo, é que eu vou saber, né, que eu vou conseguir ajustar o meu, vamos dizer assim, o meu dinheiro. Porque eu não tenho como fazer para ganhar mais. Eu sou uma empresa diferente, pensando que eu sou uma empresa. Eu não tenho como vender mais, aumentar a minha produção, tá? Se eu tenho um salário fixo no final do mês, né? Ou no meu caso, se eu tenho, né, o pagamento do INSS. Aquilo é aquilo. Né? O que eu posso fazer é descobrir nesse fluxo de caixa, analisando essas despesas, tá? Que eu vou conseguir manter o equilíbrio, que eu vou conseguir Sim, manter a minha integridade financeira e, lógico, a emocional, porque dormir devendo para os outros eu sei que não é fácil. Né? A Cláudia Cláudia Lopes, boa tarde, seja bem-vinda. Né? sim, Então, 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 a conta é, tudo que eu gasto, eu lanço de um lado. E tudo que eu recebo, eu lanço do outro. No final do exato, mês, no final do mês eu faço o balanço. É isso que é o balanço? exato, Eu exato, analiso as despesas do que entrou e do que saiu. E aí vem exato, aquilo que a gente falou há 2 semanas atrás, do tal do PDCA. Tá? Eu planejei, eu executei, aí eu chequei o balanço. Né? Qual é a atitude que eu vou tomar em função da análise desse meu balanço? Se estiver, vamos dizer assim, no azul, eu continuo porque estou no caminho certo. Se eu estiver no vermelho, eu corrijo alguma coisa para poder estar no azul. O balanço ele serve para isso. exato. Exato. E assim, Maurício, quando você falou assim, nós sabemos que não tem como aumentar, então entende o seguinte, se nossa casa é uma empresa, a gente tem nós temos um cliente que somos nós mesmos, Certo? que somos nós somos um cliente interno. Que cliente interno é esse? Nós sustentamos essa casa. Então, desse cliente, nós só temos aquele valor esse mês. A gente sabe que esse cliente não vai ter aquele valor diário ou vai ter algum ajuste mensal ou anual, conforme GPM lá, mas sabe que só vai ter aquele valor. Então, qual é a ideia? É você mensurar
as suas despesas para caber dentro dessa receita desse cliente, porque é o que a sua empresa recebe. E se você é uma empresa, você precisa viver com o que esse cliente passa. Para quê? Para que você tenha um retorno do quê? Do bem-estar para você poder suprir esse cliente, que é a sua empresa, entendeu? É um conceito muito interessante, Maurício. É algo bem Aham. didático aí para a gente poder entender que realmente a gente precisa de toda essa gestão e organização para que a empresa como é que a gente pode chamar? A empresa house possa realmente viver em paz, né? E tranquila, né? Ter uma vida financeira saudável. Uhum. A MG Rodrigues, desculpa, mas é o que eu estou lendo, não sei o nome. Depois escreve embaixo para eu poder falar seu nome direito, por favor, seja bem-vinda. É, 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 pensando, você falando, e a gente vai criando, né, as nossas sinapses, as nossas ligações. Então, a partir do momento que eu me vejo como empresa e eu tenho lá o fluxo de caixa, vou bater numa das nossas conversas passadas, eu posso planejar o meu orçamento, tá? Eu sei que o meu reajuste salarial, minha receita, ela vai ter um ajuste agora em janeiro, que é quando Sim, reajusta praticamente todas as aposentadorias, não é isso? A grosso modo, sim, né? Então eu sei que a partir de janeiro eu terei lá um aumento que vai ser alguma coisa perto de, eu não sei ainda, né? Mas eu sei que em janeiro também eu vou receber um carnê novo do IPTU, tá? Eu sei que eu também não sei quanto vai ser, mas eu já sei que provavelmente vai ser o que vai estar falando de inflação ou alguma coisa um pouco a mais. Então, eu isso. posso, por exemplo, para poder hoje, dia 4 de dezembro, preparar o meu orçamento de janeiro, ver as contas que eu vou pagar em janeiro, já planejar um aumento, sei lá, de 10% em cima do IPTU, do que eu Sim, paguei a última parcela. Eu vou fazer uma previsão, né? Que sim, muitas vezes não é o realizável. não. Por isso que um orçamento saudável mesmo tem que fazer em 3 meses. Porque hoje nós temos uma instabilidade financeira constante, ok? A variação é constante. Qualquer notícia que se dá hoje na mídia, porque entende o seguinte, a vida financeira é movida por présias, são essas mensagens que aparecem na televisão, agora o Covid aumentou os índices, agora o governo vai ter vacina, oscila o mercado, quando os investidores investem o capital ou não. Então, o nosso mercado constantemente oscila, então aumenta, que nem como a cesta básica aumentou. Então, a gente tem que entender o quê? Então, já projeta um valor aí em cima de todas as despesas de alimento, já projeta um percentual também na alimentação, né, nas despesas de transporte, no abastecimento, entendendo assim, ó, nessa visão eu vou ter que projetar. Porque ao mesmo tempo que você tem o seu reajuste da receita, do seu salário, da entrada, você também vai ter um reajuste da despesa. Então, por isso que você colocando no papel, você é expelindo o que está aqui para o papel, você vai começar a ter clareza o seguinte: qual é o risco que eu tenho hoje de eu adquirir um outro, como é que se fala, despesa de grande monta, que nem um empréstimo, alguma coisa, sendo que as outras contas vão ajustar. Então, se você tem tudo no papel, se você tem tudo registrado, você consegue ver o quê? Essa projeção e falar, não, se eu agora eu não tenho carro, mas eu vou acrescentar mais um carro, mas primeiro, com o que eu tenho atual, eu vou ajustar os valores, né? E depois, que nem quem está querendo ter um filho, vai aumentar o quadro de pessoas na casa. Aumenta o quadro de pessoas, aumenta as despesas. Então, você tem que orçar tudo isso. Um filho, alimentação, tem toda a parte de medicamentos também, fraldas, itens de higiene e limpeza, vestuário. Tudo isso tem que ser projetado, né? Quando se tem um filho, as pessoas hoje ficam assim, é bom ter filho, sim, mas tem que pensar também no que vem, né? Além de para aquilo, para que realmente a gente poder suprir. Então, é colocar todas essas despesas e falar, né? E nem vou comprar um carro, vale a pena realmente agora investir no carro nesses juros ou não? Então, né, voltando, eu tenho que ser frio, né, para eu não ter continuismo. Volta lá. Eu tenho que ser frio
para não agir com emoção e me quebrar na frente. A minha ideia é eu Sim, parar, né, e analisar no papel cada item que eu possa acrescer na minha relação de despesas, né, para que eu possa fazer um balanço, contrapor com a minha receita. exato. Né? Aí é que tá, né, Maurício? Eu acho que a palavra é realmente, eu tinha até colocado aqui, realmente é isso, é você ter foco. Quando você fala em ser frio, é que você tem que ter foco no seu objetivo. E realmente, você não pode agir por emoção. Por isso que quando a gente está falando de finanças, se a gente está com o nosso emocional abalado, impacta muito. Impacta. O emocional hoje, a maioria dos desvios financeiros entende-se que é por desvio emocional. Não é à toa hoje que as três pontes, né, do melhor da vida hoje, as três bases é movida pelo emocional, financeiro e o Físico. corporal, que é a parte de Física. físico, perdão, da parte física. Por quê? Porque realmente tem uma consequência. Uma é linkado na outra. Se na hora você estiver fazendo orçamento, se você estiver com o emocional equilibrado, você vai pela emoção e não pela razão. E nessa hora, quando se fala em números tem que ter razão. Cuidado com a emoção. Porque a emoção muitas vezes os leva ao quê? A emoções e estresse maiores, porque não foi pensado. Por isso que quando você registra, você coloca num papel, você tem um foco, a primeira palavra é foco. Maurício, hoje os grandes desafios da atualidade é você ter foco. Quando você fala nisso de fazer orçamento, tudo, é foco. Qual foco? No seu objetivo. Lembra o que significa empresa? Que é uma ou mais pessoas buscando o mesmo objetivo. Então, qual é o Uhum. objetivo hoje da sua família? Né? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo para 2021? É você ampliar? É você vender? Aí você tem que colocar em números, porque você precisa da razão, do equilíbrio da razão e emoção. Se a sua emoção está à flor da pele, você não consegue pensar. Você pode falar muito bem sobre propriedade, mais você do que eu, né, Maurício? Quando a gente está estressado, nervoso, a gente não consegue pensar direito, correto? Não. Nós acabamos o quê? Colocando muito acima da nossa razão pela emoção e depois, mais para frente, como dizia a minha avó, a gente se estrumbica, né? A minha avó falava assim, nossa, estrumbica, gente, lá na frente. Ela Estumbica falava mesmo. assim, estrumbica lá na frente, por Uhum. causa. Então, o foco é tudo. Por isso que hoje, eu falo para... Eu tive uma experiência grande, Maurício, que eu falo, e não tenho vergonha de dizer isso, que eu era uma consumidora, assim, aquela shopaholic que se fala, né, que gastava compulsivamente. Por quê? Porque eu tinha um desvio emocional grande, eu tinha uma fragilidade emocional. Hoje eu falo para você que quando eu passo na rua ou eu vejo uma oferta, que nem passou o Black Friday, eu não vi passar. Porque hoje, para mim, eu tenho algo suprido de uma maneira que eu não necessito mais estar o quê? Preenchendo com aquele momento, aquele prazer momentâneo que é do gasto, de você obter um bem novo para te suprir. Então, vê como isso impacta. Isso gera o quê? Despesas, gera estresse, gera um desconforto. Então, a parte emocional é fundamental. Quando for ver as finanças, é preciso sim ter um foco na razão. E eu escutei esses dias de uma pessoa que foi muito legal um testemunho. Ela falou assim: Ellen, depois que realmente eu comecei a colocar no papel, a minha vida financeira começou a mudar. E o segredo, Maurício, de você começar isso é realmente colocar no papel e registrar. É por isso que eu foco muito nisso e falo para as pessoas, e é verdade, funciona. Porque assim, entende o seguinte: existe um mundo aqui, né, Maurício, que a gente cria de vozes e começa a dizer assim: ah, o que é um para quem já está? Ah, é assim mesmo, ah, fazer o quê? E você começa a criar o quê? Monstros gigantes na sua cabeça, e você tem o quê? Medo de lidar com a situação. A primeira coisa, Maurício, é medo de lidar com a situação. Porque cria um mundo dizendo o seguinte: ah, se eu for colocar no papel, eu vou ver meus problemas, eu vou entender que eu sou. Eu falo experiência, tá? Eu vou entender que eu fui incapaz, que eu errei. Só que quando nós quebramos essa barreira e começamos a colocar no papel, item por item, sabe o que é interessante, Maurício? Que no final nós vemos assim: não, não é tudo isso, não. Eu tenho como conseguir arrumar assim. O monstro não é tão grande assim, não.
eu consigo sobrepor isso aí. Foi o medo e crenças que eu criei e eu consigo. Como? Tendo disciplina, tendo gestão, fluxo de caixa, organização, que nenhuma empresa. Quando a gente fala que nossa casa tem que ser uma empresa, realmente, porque tem que ter uma disciplina. Quando fala disciplina, é uma organização. O orçamento familiar, vamos lá. Crianças, esse ano vamos poder comprar presentes, né, com mais a meta aí de R$ 200 por criança. Não, esse ano a gente vai poder comprar só até 50, né? E olha que 50 dá para comprar muita coisa, hein? Então vamos fazer algo diferente, vamos construir o presente do outro, vamos fazer amigo secreto. Por isso que a empresa não se faz sozinha. Já se viu uma empresa criar sozinha, Maurício? Não. Difícil, né? Tem pessoas que moram sozinha, ok. Aí é uma empresa de uma pessoa só e ela consegue se organizar. Mas quando ela começa a aumentar essa empresa, ela precisa fazer o quê? Mostrar os números para os seus funcionários, né? Expelir todas as dificuldades para que possa, em conjunto, ter o quê? O objetivo. E aí, quando você tem objetivo, aí, Maurício, aí entra com você, acho que seria legal na sua frente, trabalhar a palavra foco. Porque quando você tem foco, quando você fala assim, não, eu vou agora me concentrar no meu objetivo, que é o quê? Tirar a minha família de uma situação negativa para ir para uma positiva, aí eu faço o quê? Eu foco. Aí essas coisas que aparecem aqui, essas pequenas... Maurício, se você abrir o guarda-roupa hoje, todo mundo fala, não tenho roupa. Eu duvido. Abre o guarda-roupa que vai achar uma roupa lá que não usa mais de 3 meses ou 4. Ainda mais A agora com a melhor... pandemia, né? Ainda mais agora com a pandemia. Bem que vai ter que fazer os ajustes. Eu acho que todo mundo criou uns quilinhos a mais ou perdeu, né? Mas assim, nada como ainda aí se esforçar esses dias para fazer uma academia para poder repor, né? Mas tudo isso, o quê? Numa foco. Se eu quero chegar lá, se 2021 eu quero algo melhor, nada aqui da emoção vai me suprir. Por quê? Porque eu estou com foco. Porque eu já trabalhei o meu interior, eu já coloquei para fora, eu já expeli no papel o que eu tinha que fazer, minhas metas. Quando a gente expele, a gente coloca algo palpável, né, Maurício? Você pode falar isso também, que é algo Exato. aí, já entra na sua linha, eu já não entendo muito, né? Que é algo palpável. Então, quando você coloca isso palpável, você já acredita, já começa a existir, né? Um carro, quando o Exato. Henry Ford criou o carro estava aqui. E hoje ele está aí pelo mundo, vários veículos aí da Ford, né? E então, assim, mas começou tudo aqui. Então, tirar daqui e colocar no papel já começa a existir. E quando você começa a Exatamente. colocar no papel e já criar essa existência, essa posse, aí começa o quê? A andar, a tomar um rumo. Exatamente. Ah, o Santurce oficial entrou. Eu não conheço esse Santurce, depois eu preciso chamar Você ele aí não para ver conhece Santurce? qual Santurce é, né? A família é meia grande, né? Ah, a Nalva também entrou. Boa tarde, Nalva, seja bem-vinda. Você estava falando a partir do momento que eu consigo dar nomes ou reconhecer os meus fantasmas, né? Que eu consigo encará-los, né? Eu achei legal porque eu tenho feito um estudo desse livro aqui, Agilidade Emocional, e a autora, a Susan David, ela fala exatamente isso, sabe? Que a partir do momento em que você consegue identificar exatamente o que te assombra, você consegue resolver esse problema. Você consegue conviver com ele. Você não o evita, mas você consegue conviver com ele, né? No nosso post hoje do Instagram, né, exatamente coincidentemente, se bem que coincidência, a meu ver, não existe, né, foi falado sobre adotar hábitos financeiros positivos, para que você crie condições financeiras favoráveis ao que você planeja fazer daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Eu não sei qual é o seu plano e qual é o seu objetivo, né? Mas um dos hábitos financeiros positivos não é só eu guardar o dinheiro, tá? Esse hábito financeiro positivo também não é só eu aplicar o dinheiro num investimento que vai me dar um retorno melhor, por exemplo, do que a caderneta de poupança, tá? Eu acredito que o hábito financeiro positivo
vai, inclusive, de você se organizar. Vai de você saber onde você está gastando. Aí a gente bate lá no gasto fantasma, que a gente já falou em outra ocasião, que é aquele dinheirinho que some e você não vê. Ele escoa pelo ralo, pela aquela tarifa embutida no seguro que você não pediu, mas como é pouquinho você não reclama, né? Naquele canal de programa, grade de TV paga que você assina e você só assiste 2 dos canais, sabe? Taxas bancárias, que às Taxas vezes está lá, não tem bancárias, tempo, exatamente, recebe. né? Aqueles cafés que você, Academia que não vai, aqueles, academia que assina e não vai. aqueles cafés que você toma, é lógico, aí não dá para não tomar, mas que você não computa no teu orçamento e quando você vai pagar uma conta de luz, de repente falta o dinheiro de 10 cafés e você não percebeu que era isso, né? Eu não posso, e eu tenho certeza que quando eu for sentar agora, eu estou postergando porque eu estou até com medo, né? Para fazer o meu orçamento de janeiro em diante, né? Eu tenho esse hábito, não sou tão, como se diz, metódico, mas eu tenho um hábito, né? E nós somos feitos de hábitos, né? Eu estou com medo porque eu sei que o que vão corrigir a minha receita, minha aposentadoria, né, vai ser muito menor do que vão corrigir o IPTU, vão corrigir o botijão de gás de casa, vão corrigir as despesas de supermercado, né? Então, eu vou ter que descobrir um jeito de adequar uma receita que o salário desse tamanhinho, né, para uma despesa maior. E como é que eu vou conseguir fazer isso? É eu olhando para os números, tá? Enquanto está dentro do meu mindset, do meu pensamento, da minha memória, aqui dentro, tá? A minha esposa ela não está vendo aonde está o buraco, onde está a encrenca. Tá? A partir do momento que eu ponho no papel, né, e começo a identificar os meus monstros, chamá-los de CPFL ou outra companhia de energia elétrica, né, o imposto predial e territorial urbano, eu começo a identificá-los, eu consigo administrar de maneira conjunta. Né? Então, não que a Nancy não contribua, não estou falando isso, muito pelo contrário. Tá? Mas ela vai ver exatamente que fala, pô, então esse mês aqui vai dar para, um exemplo, para eu trocar a cortina do quarto. Tá? Comprar o tapete novo para a sala. Alguma coisa nesse sentido. Perceba que é em conjunto que as coisas têm que acontecer, e isso só vai acontecer quando eu identificar aquilo que eu tenho por fazer, né? Eu dar nome para o meu inimigo ou para o meu assombro, tá? Para o fantasma que paira sobre a minha brilhante cabeça, né? Brilhante por causa do reflexo da luz, tá, gente? Eu não queria falar nada, mas você falou. Antes que vocês falem, falo eu, né? Eu posso me denegrir, me complicar, vocês não. Brincadeiras à parte. Então, quando a gente coloca junto os nossos pensamentos, eu exteriorizo aquilo que eu quero, eu exteriorizo os meus receios na parte financeira. Eu estou agindo como uma empresa, eu estou colocando para o conselho deliberativo, para a diretoria da empresa, buscarmos as soluções juntas. Tá? Eu me considerar uma empresa, Maurício S.A., eu acho muito legal, porque eu vou conseguir fazer de maneira com que as despesas secundárias, aquelas que são tortas, que não são bem vistas não, que não são notadas e que corroem o orçamento, ela vai ficar de uma maneira viável, suportável para eu poder viver. Nossa, Davi, um grande abraço, meu amigo. Davi trabalhou comigo em Jundiaí, na Torre de Controle. Seja bem-vindo. Né?
Ô, Maurício, e é interessante você falar isso, que tem uma frase que Leandro Carnal fala que eu gosto muito, e nós somos sócios majoritários de nossa vida, ou seja, eu sou sócia majoritária da minha vida, Exato. um Tá? SA. O que eu fizer de positivo vai cair nas minhas costas. O que eu fizer de negativo vai cair nas minhas costas. Então, a partir do momento em que eu assumo uma posição de controle, e o tema nosso e o pensamento do Denning, né, é exatamente esse, se eu não, o que eu não consigo controlar, eu não gerencio, eu não tomo conta, sabe? É muito maluco. Ele disse isso, ele morreu em 93, com 93 anos, e ele disse isso na primeira metade do século passado, né? Que se eu não consigo administrar o meu bolso, olha só que loucura, eu não vou conseguir administrar a minha vida. Se eu não vou conseguir administrar os, sei lá quanto eu recebo, a média, a maior média, a média dos aposentados hoje recebe em torno de um salário mínimo e meio, né, em torno de R$ 1.600, grosso modo, né? Ou não sei quanto. Se eu não administrar isso, gente, eu não vou conseguir fazer nada da minha vida. Eu não vou Sim, conseguir dar um passo para frente porque eu não vou ter recursos. E se eu não tiver recursos hoje, tá? Enquanto eu trabalho e o meu salário ele é maior do que a aposentadoria, tá? Não se iludam que ao se aposentar vocês receberão mais por isso. Não. Qual se aposentarem, vocês receberão menos. E muito menos do que vocês recebem na ativa. Então, se eu não conseguir administrar enquanto, vamos supor, a cesta está cheia, quando a cesta ficar rarear o recurso, eu vou ter que aprender no lado dolorido. E muito menos eu vou ter condições de fazer alguma coisa para mim, que afinal de contas eu trabalhei 40 anos, eu trabalhei 50 anos, vou saber lá quanto tempo eu trabalhei, tá? E não vou conseguir fazer a minha parte. Né? sim. Você O, falou, fale. é interessante que você falou da gente conhecer todos os demônios, vamos dizer assim, que nos assombram, as assombrações, e veio uma analogia às guerras. Quando você vê, nós vemos, eu gosto muito de estudar histórias, as histórias, qualquer história, guerra, as grandes histórias da humanidade, e quando você vê histórias de guerras, você vê que cada país colocava um espião no outro país para conhecer seu inimigo. Então, e é verdade, hoje nós não conseguimos vencer o inimigo que não conhecemos. Então, a partir do momento que você não conhece essa assombração, você não tem um mapeamento, você não tem uma imersão desse assombro, você não vai saber lidar com ele, você não vai conseguir vencê-lo. De E modo quando algum. você espere, e quando você espera isso para o papel, você está colocando essa assombração ali, você está enfrentando ele e mapeando ele, estudando ele. Então, Delimitando o tamanho dele. Olha como ficou exato. fácil de você vencê-lo. Você conhece os limites dele e a força dele. Você falou de guerra e eu lembrei do livro do Senhor da Guerra, do Marechal de Sun Tzu, né? Que um dos primeiros Antigos, né? ele é um marechal chinês lá acho que É, ele é mais antigo que a história da Mulan, para vocês terem uma é, ideia como é um negócio antigo, né? é antigo. Ele fala que A se arte da guerra, né? Senhor da Guerra, Arte da Guerra, acho que é isso, A arte da guerra. Arte da Guerra, de Sun Tzu. Ele fala que você tem que conhecer seu inimigo, porque de repente você vai querer enfrentar um exército de 20 mil homens com 500 que você tem. Então, nessa casa, é melhor você mandar um cônsul lá tentar fazer uma paz, lá, um tratado de paz. Mas é Você não exatamente pode ter isso. uma guerra de armas, né, de fogo, com facas. Exato. Você tem que saber o que seu inimigo está equipado para você se Muito, equipar, muito, não muito. é? Essa analogia, então, ficou melhor que os fantasmas lá que eu estava tentando pensar lá na hora que eu falei dos nossos, da conta de luz. Assombros. Mas são Da conta. fantasmas. São. E, Maurício, é interessante que quando a gente coloca no papel, a gente vê que esses assombros não nos assustam mais.
né? Tem aquele desenho do Monstros S.A. Eu gosto muito de filmes, desenhos, que tem algo... E tem uma parte que a menininha, ela começa a enfrentar o bichinho que ela tinha mais medo. E ela não assusta. E ela que assusta ele. Ela faz, ah! Aí o bichinho fala assim, já era. Você não a assusta mais. Porque ela enfrentou. E é bem assim, quando você coloca, você começa a ver que não é tudo isso, e você fala, não vou enfrentar. E você vê que é algo tão pequeno, fala, nossa, se eu tivesse visto antes, se eu tivesse visto que era isso, eu já tinha ligado na CPFL e feito aquele acordo para parcelar esse valor, aí eu consigo colocar na minha conta, eu tinha ligado no banco, porque aí eu sei que quando o banco ligar me cobrando, eu vou conseguir falar, olha, eu vou conseguir pagar, então, R$ 100 por mês. Você já tem uma estratégia para entrar nessa guerra, você está equiparado, você sabe onde pode entrar ou não. Então, por isso que você colocar, fazer um livro caixa é fundamental para a sua empresa viver. Exatamente. E você falava para mim, né? E a respeito de que nós temos um segredo, né? E qual seria o segredo para uma vida financeira saudável? Então, Maurício, o segredo é bater os tambores, fazer que nem no Beninho. Trilha sonora. Viver, gastar menos do que se recebe. Viver com menos do que se ganha. O segredo é viva com menos do que se ganha. Aí você fala assim, então, vou ter que começar a Caraca, se eu sair recebo R$ 1.600, eu tenho que dar um jeito de gastar menos que isso. 1.500, 1.400. Só que aí o segredo, Maurício, de meta de vida está na palavra viva menos do que ganha. Viver, não sobreviver. Então, quando você vive com menos do que você ganha, o que é viver? É você poder fazer aquela viagem, é você poder ter naquele orçamento um passeio, é viver. Calma, não é sobreviver. Sobreviver é você viver apertado, não conseguir ficar contando, ou eu compro essa lata de leite, ou eu vou ter que comprar esse pão. Isso é sobreviver. O que é viver, que é a meta de vida de cada um? É viver com menos do que ganha. Mas viver, quando eu falo, é viver. É você poder fazer uma viagem, é você poder pagar aquela escola, é você poder... Então, acredito que hoje, o que a gente tem que pedir de meta de vida? É conseguir viver com menos do que ganha, mas viver é qualidade, não sobreviver. Então tem um Tem grande sentido? desafio, lógico. Então, numa dessas, vai rolar um grande desafio para 2021, né? Que é, eu vou usar números para facilitar, né, a nosso raciocínio. Se eu ganho R$ 1.600, eu tenho que viver com 1.500 e incluir nesse 1.500 uma ida no cinema por mês. Coisa que eu não Exato. fazia ganhando 1.600 e gastando mais. E como é que eu vou Exato. fazer isso? Eu vou ter que analisar conta por conta. Eu vou ter que analisar centavo por centavo do que eu gasto. Eu vou ter que ser o chato, não ser o tio Patinhas, que guardava todas as moedas do cofre. Nada disso. Eu tenho que analisar, colocar no papel para onde está indo cada centavo suado que eu ganho. Né? É essa a ideia? É esse o raciocínio? É essa a ideia. Aí você chega e fala assim, mas Ellen, eu não estou vivendo hoje com o que eu ganho. Se eu tirar, eu não vou viver, eu vou sobreviver, porque eu vou ter que estar balançando. Então, você vai ter que começar a rever uma forma de, ou, se não tem mais onde cortar, aumentar a sua A receita. receita. A receita. Aí ou é um investimento, ou é um trabalho plus. Aí aquilo, Maurício, tem, mas vai de cada um sua realidade. Aí é um outro trabalho que aí qualquer coisa chama o Maurício no telefone, marca com a gente uma consultoria para a gente sentar e analisar ponto por ponto, né, Maurício? Para a gente mapear, porque aí são vários aspectos particulares que cada um. Maurício, que nem eu falo, insisto, eu não posso passar o mesmo remédio para você que eu passo para outra pessoa. O médico não faz isso, ele tem que fazer, ele tem que ver sua altura, peso, tipo sanguíneo, né? O mesmo remédio que eu tomo não é o mesmo remédio que a minha filha toma, né? Tirando aqueles básicos de pirona, Tilenol, mesmo assim eu não posso tomar de pirona, que tem alergia.
Então, nem todo mundo pode tomar dipirona. E dipirona é algo que todo mundo pode, mas nem todo mundo pode tomar dipirona. Tem sentido? Então, assim, Faz a todo gente tem que ter sentido. cuidado. Por mais que nós falamos aqui várias possibilidades, mas existem particularidades. Que aqui nós estamos explanando o quê? Uma possibilidade e uma base. Tipo, vou te passar um Tilenol se tiver febre. Mas, Se for, caso você persista com a febre, me volta procure. porque a gente precisa de uma consulta, fazer uns exames, Tá entendeu? certo. Thaís Pozo, muito boa tarde, seja bem-vinda. Né? Dentro Maurício, desse... outro ponto. Desculpa, Não, pode você, falar? você. Outro ponto também que eu acho interessante quando você falou que eu ia pegar essa esteira do assunto e acabou passando é lista de prioridades. Porque quando você falou que a gente tem que focar tudo, e você realmente falou de maneira assim excelente, que a gente tem que buscar e ver o que realmente vai investir no ano que vem, é criar uma lista de planejamento. Prioridades. Exemplo, hoje minha prioridade, primeira coisa é pintar minha casa. Exemplo. Segundo, porque aí tem que pintar, porque tem uns pontos que tá caindo reboco, tem sentido? Segundo, meu fogão tá quase fogão. Se acontecer alguma coisa, prioridade, colocar lista de prioridades do que realmente você vai, né? Ou às vezes você tá assim, não, minha prioridade agora é viajar. Coloca na sua lista, sua prioridade é viajar, então você vai fazer de tudo para ter aquela prioridade de viagem. Tem sentido? Então, lista de prioridades é fundamental, porque você não sai do foco, você cria metas, tá? E você começa a investir no que realmente importa. Né? Gente, ó, eu tinha um micro-ondas, Maurício, te contar, para finalizar, eu tinha um micro-ondas de 14 anos, que eu ganhei quando eu ganhei de casamento. Olha, tem história. Foi interessante quando ele morreu de vez, não teve mais como fazer aquele, esqueci, RPC, né, que é o respiração boca a boca, tudo, não teve como fazer mais, eletrocutamos ele, não voltou, já tinha ido várias vezes para manutenção, a gente fez o enterro dele aqui em casa, que até minha filha falou, minha filha, nossa, eu cresci, você estava aqui, teve até homenagem para o micro-ondas, foi bem assim. E aí, o que que acontece? A gente colocou o micro-ondas lá fora, quando voltou, o micro-ondas já tinha sumido. Tipo, até eu brinquei, ele foi ao céu, de tão bom que ele era, sumiu, foi levado, né? Mas a minha prioridade era comprar o micro-ondas naquela época? Não. Mas como ele pifou, ele se tornou uma prioridade, né? Que realmente hoje há uma necessidade familiar, que para mim é uma economia de gás, a gente tem todo um. Então, é isso que a gente tem que colocar, mas para mim ele já estava na minha lista. Para você perceber que há tempos que eu colocava lá o micro-ondas, porque eu vi que ele estava já com o pé lá. Ele já estava com o pé lá para morrer. Então, ele na minha lista, então, é você, não é gastar, é em você investir no que realmente importa. E o que importa hoje? Aí vai de valores, a gente tem que falar de valores. O que que é valor para cada um? Aí eu acho que é um assunto para outra live, outros dias. Porque cada um tem seu valor. O meu valor é viajar, o do outro é comprar carro, o outro, entendeu? Mas aí coloque sua lista de prioridades. E uma última, Maurício, que eu queria deixar aqui antes de falar é para você conhecer o inimigo, então você tem que estudar, né? Você tem que saber. Então, estude finanças. Opa, deu uma truncadinha. Saber quem ele é. Então, você tem que. E normalmente nas guerras tem generais que conhecem. Ellen, Então, os generais Ellen, são os mentores. deu uma travadinha. Fala de novo o que você começou a falar. Que você tem que... Ah, tá. Então, sobre finanças, se você quer conhecer seu inimigo, então comece a estudar sobre finanças. Olha as outras lives, vê o que a gente já estudou anteriormente. Por quê? Porque aí você pega, você conhece. Nas guerras tem os generais, que são os mentores, são os táticos. Então é bom. Quem não escutou essas lives, né, Maurício, que a gente já vem com esse assunto de orçamento, fluxo de caixa, veja as lives antigas, olha lá, vê as gravações, porque aí você vai aprender ao quê? A dominar esses inimigos e vencer essa guerra. Vamos vencer essa guerra aí para 2021, né? Vamos sim. A Madu Azevedo entrou. Boa tarde, seja bem-vinda. Gente, é muito interessante que quando a gente começa a falar e vai, né, nós criamos um roteiro a princípio sobre o que a gente vai conversar dentro desse roteiro, né? E depois a gente deixa que as coisas fluem à medida em que os pensamentos nossos correm.
ela não tem como se bobear, ela não termina agora. A gente vai continuar falando sobre planejamento, sobre eu me tornar uma empresa, a minha pessoa física ser uma empresa, eu tratá-la como uma empresa, eu administrar os meus gastos como uma empresa administra, uma empresa séria administra os dela, né? Eu investir como uma empresa séria, investe os recursos dela, eu planejar o crescimento da minha empresa como uma empresa séria, planeja o crescimento dela, né? Eu investi em treinamento para o pessoal, como a empresa faz, eu tenho, né? Então, eu tenho que me olhar e viver dessa maneira. Se eu quero sobreviver numa, vou usar uma expressão muito antiga, numa selva de pedras, né? E hoje eu acho que é uma selva cibernética, que se eu conseguisse virar minha câmera, tá? Eu estou com 3 monitores abertos aqui, mais o celular, sabe? Eu estou assim, quase me sentindo Jetsons aqui no meio da tecnologia. Voltou para a torre de comando lá do aeroporto, então? Mais ou menos isso. Estou no meio, no meio dos computadores aqui, olhando monitorando todos eles. Então, gente, nós temos que pensar nisso. A nossa vida, ela não se resume, sabe, a comer, beber, dormir e procriar, sabe? Nós somos mais do que isso. Eu tenho que imaginar que eu posso e vou fazer beber, comer, dormir, procriar, mas com qualidade de vida. Eu vou poder, se eu me planejar, se eu me programar, eu vou poder dormir, sabe, em lençóis de não sei quantos fios de egípcio, de algodão, sabe? Em cama com não sei quantos centímetros de altura, com molas ensacadas individualmente, de não sei quantos metros de largura, que para ir de um lado para o outro da cama eu tenho que tomar Um ônibus. aquecedor e ainda massagem. Tem uns que são assim, que já Sabe, faz tem um massagem. negócio muito louco. Mas se eu quero isso, eu tenho que me planejar, eu tenho que me programar. Ah, mas Maurício, tudo isso é besteira, eu não quero. A minha vida se resume a muito mais simples. Eu estive há 2 semanas atrás visitando uns amigos que moram lá no município de Ribeirão Branco, lá perto de Itapeva, lá, Itapetininga, sabe? Né? Vida simples, vamos dizer assim, de roçado mesmo, tal. Né? Gente, você vai viver a vida que você quer, mas viva com dignidade, com capacidade de chegar no final do mês e falar assim, nossa, tá legal, porque eu não estou apertado para pagar o próximo mês. Sabe? É isso que a gente tem que imaginar para a vida da gente. Tá? Estamos agora cruzando a barreira dos 57 minutos de papo, muito gostoso. Né? Se você ficou até agora, eu não falei antes, mas como de costume, bate aqui nesse telefone, WhatsApp 19 988 18 99 41. Voltar um pouquinho aqui. Aí, meu rostinho estava atrapalhando. Né? Dá para fazer uma musiquinha, né, Maurício? 19 988 9941 19. Eu sou ruim de jingles e se cantar, pelo amor de Deus, vocês não me escutam mais. Eu desafio para cantar parabéns. Né? Então, a ideia, meu povo, é esse, tá? Manda aqui, 19 988 18 99 41, tá? Que é o meu WhatsApp, é o WhatsApp que eu utilizo para a gente, né, profissionalmente, né? E se você fizer isso, você vai ganhar hoje 2 prêmios, tá? Primeiro, é o teste de perfil comportamental no Dad Herman, para saber como você é, o teu perfil, o teu comportamento, como funciona o teu mindset. E o segundo é a planilha de custos que a Ellen preparou da Decision, tá? Para você fazer o fluxo de caixa seu, você começar a se ver como empresa, tá? Manda o WhatsApp para mim, 19 988 18 99 41, com o seu e-mail, que eu faço encaminho para vocês. Né? Fechando aqui, Ellen, suas considerações finais, como fala a Thaís. Opa, Maurício, agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente sempre aprende mais do que, né, ensina, e a gente, quando fala, a gente aprende mais. Acho que a palavra que eu quero deixar para vocês é o seguinte: nenhuma árvore cresce grande, ela cresce na sementinha, né? Nenhum gigante nasce gigante, ele nasce um bebezinho.
comece então no pouquinho, né? Vá com calma, fica tranquilo. Nessa mensagem que eu passo, um prazer estar aqui sempre, Maurício. E, ó, vou falar, o melhor da vida realmente é o melhor da vida, viu? Legal. Para a semana que vem, nós vamos falar sobre construir o sonho, o quanto isso é importante para eu continuar vivo. E eu vou deixar vocês com 2 pensamentos do William Edwards Deming, o cara que falou que quem não gerencia não controla, né? O primeiro, ele fala assim: há anos que fazemos assim, tá? É a confissão de que falha é a falha do sistema, tá? Se há anos eu faço uma coisa que não dá certo, presta atenção, vê se você não está falhando, tá? Se o seu sistema não está falhando. E o segundo é a ideia completa. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Isso foi dito em 1950 e causou uma revolução. Pense agora que revolucione a sua vida, tá? Para você que nos acompanhou, teve o carinho de estar aqui conosco, obrigado, Thaís, Maria Eduarda, acho que é isso. Vamos nós aqui ao Santucci Oficial. A Nalva, muito obrigado. A MG Rodrigues. Quem mais aqui? Assim, lógico, a Karina, o Davi, o Foro Cláudia Lopes, a Bruna, muito obrigado. O Jonathan Brito. E mais do pessoal que já entrou, já saiu, que eu não estou perdendo aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. E dezembro, vamos preparar um 2021 magnífico, porque igual a 2020, qualquer um faz, né? Com certeza. Com certeza. Obrigado. Até a semana que vem. Tchau.